Olá, estamos de volta com Visão Trabalhista Entrevista, hoje conversando com as professoras Cláudia e Marta sobre a greve de Osasco de 1968, particularmente sobre a questão de gênero na greve. E no último bloco eu deixei a pergunta no ar sobre, para a gente situar um pouco, né? Hoje a gente vê nós, mulheres, participando de diferentes planos, tanto da economia quanto da vida privada. A gente acha que a gente não evoluiu, porque ainda temos muitos desafios, né? Muitas vezes a gente dá um desânimo e a gente fala, nossa, não evoluímos, né? Mas quanta coisa a gente já conquistou. E eu queria que a professora Cláudia ajudasse a gente a situar essa mulher dos anos 60, anos 70, que estava ali tentando se colocar, se apropriar da sua condição. Então, Cris, olha, os anos 70, os anos 60, final dos anos 60 e o início dos anos 70 foram anos fundamentais, foram décadas fundamentais para a questão, né, para a luta feminina, para o movimento feminista de uma maneira geral. O ano de 68, especificamente, né, em toda a Europa, e, consequentemente, aqui no Brasil, na América Latina também, foi um ano fundamental dessa luta, né, do feminismo, que toma uma visibilidade mundial. Mas eu queria chamar a atenção para um detalhe que é a presença constante da mulher no movimento social, não só no movimento trabalhista, mas no movimento social, nas ruas, né, nos protestos de ruas e nas manifestações de rua, desde o século XIX, desde o início do próprio movimento operário, né? Eu acho que, assim, para quem estuda movimento operário, a gente sabe claramente que a presença da mulher ela sempre foi massiva. Basta ver a história do 8 de março. Exatamente. Né? Então, todas as greves do final do século XIX, no Brasil, a grande greve de 17, né, tem um protagonismo feminino muito importante. Os movimentos populares na ditadura militar nos anos 60, né, a participação da mulher dos movimentos populares nos anos 60 é muito significativo. Então, obviamente que em Osasco também, em 68, com certeza essa mulher estaria na rua, né, essa mulher estaria lutando. A presença sempre foi constante. A história que nem sempre contou a história dessa presença, né? Do protagonismo. E eu acho que é esse o papel da historiografia hoje. Isso que a Marta fez muito bem na tese dela, né? Isso que uma historiografia de gênero tem tentado fazer, né? Que é justamente o de resgatar a importância desse papel e o significado desse papel. Agora, eu me recordo muito, porque me marcou, eu estava chegando no sindicato quando a greve de 68 fez 40 anos. E o sindicato fez um documentário, que até convido você a acessar, está no nosso canal do YouTube, sobre a greve de 68. E eu lembro que um dos relatos que nós tivemos foi da Sônia Miranda. E ela contava que, quando ela casou, ela teve que deixar o emprego. E aquilo me marcou. Eu falei, mas deixar um emprego, por que casou? Né? Que lugar é esse dessa mulher, Marta, que você estudou? Então, o movimento que eu percebi nas entrevistas com as mulheres é um movimento interessante. Elas começam com este lugar do privado restrito ao casamento. Eu entrevistei 11 mulheres. Quase todas, né? Não vou dizer as 11, mas quase todas elas falavam desse lugar do tive que parar de trabalhar. A própria Sônia, ela conta que quando ela ficou grávida pela primeira vez, o marido dela estava sendo perseguido e ela estava no hospital sozinha, né? E eu gosto muito de falar dessa questão da solidão dessas mulheres também, que não eram guerrilheiras, né? Não eram politizadas no sentido da militância, eram restritas à sua casa, né? Então ela conta que o marido, o Joaquim, teria dito a ela que a filha se chamaria Liberdade e o quanto ela se sentiu constrangida no começo por isso, né? Porque ela queria colocar Denise e não Liberdade, porque para ela ainda não havia esse entendimento do que era. Para ela era uma prisão, era solidão, ela estava no hospital sozinha, né? E o interessante dessas histórias é que, conforme os homens vão sofrendo a repressão e vão sendo presos e vão sendo exilados, elas fazem esse deslocamento do privado para o público. São elas que vão fazer as negociações nas cadeias, são elas que vão levar os bilhetes no sutiã, são elas que vão seduzir policiais delegados. Elas têm muita consciência hoje
né, do papel do corpo feminino enquanto uma arma de negociação. O corpo maternal, né? Então, o primeiro jogo era, a Sônia mesmo conta que ela ia negociar com o Fleury com as crianças penduradas, né? E a irmã do Ibrahim, a sobrinha do José Ibrahim, contam como é que elas usavam o corpo sedutor para poder visitar os amigos, não é? Então, como elas assumem o que eu chamo no livro de a performance de gênero. Então tá, se ser mulher é esta coisa privada, a política, então nós vamos usar essa imagem que vocês homens e que vocês, não é, vocês da ditadura criaram para jogar com vocês. Então elas saem desse campo do privado e elas, né, então, vão para o campo da política, e são elas que vão ficar 69, 70, que a guerrilha está toda desmobilizada, são elas que vão garantir a vida desses homens. Né? E isso a gente conversava muito quando eu entrevistava com elas. Percebam o movimento de levar a vida que vocês fazem. Mas elas tinham essa consciência na época? Eu foi acho algo que não. Foi eu acho que é algo construído pela memória, pela narrativa. Naquele momento, eu acho que eles não tinham. A própria Iracema, que é a irmã do Roque e do João Domingues, que morreu na tortura, eu demorei muito para entrevistá-la, porque ela sempre dizia assim, eu não tenho nada para contar, eu não fiz nada, meus irmãos fizeram. E quando ela conta todo esse processo, dela na cadeia, dela enfrentando o Fleury, dela lutando, colocando uma mesa no meio do Largo de Osasco pela anistia, né? E quando eu li para ela a narrativa, depois que eu já tinha transcrito, eu fui ler para ela, ela chorou muito. E aí ela disse assim, não deixem que esqueçam minha história. Naquele momento, a dona Iracema faz esse movimento de ler a sua própria história, né? Agora, eu sei que eu vou fazer uma pergunta complexa e que se a gente não conseguir responder nesse bloco, a gente retoma. Mas eu queria também pensar com vocês algo que a gente também pensa quando faz entrevistas contando uma história de tanto tempo. Até que ponto as pessoas têm esse processo de reinterpretação do que aconteceu com ela, Cláudia? Olha, a greve ela é uma atitude de sujeitos, né? Sujeitos históricos no seu tempo, mas ao mesmo tempo a consciência dessa experiência ela vai sendo construída num tempo mais longo. Né? Então eu acho que a primeira mesa do seminário, né? Agora falando um pouco até do seminário, a primeira mesa do seminário é uma mesa em que a gente escolheu a Marta para falar e a professora Cibele Rezec, né? Que também tem um doutoramento sobre a greve de 68 e que trabalhou com a ideia da formação do sujeito, da formação da classe, da experiência operária no fazer-se. Né? Então, o Thompson, que é um historiador, né, ele trabalha com essa ideia de que a experiência é um fazer-se da identidade, é um fazer-se do sujeito, e eu acho que é por aí a resposta, né? Os sujeitos fazem a história, nem sempre sabem que fazem, né? Fazem de acordo com as circunstâncias, e essa consciência e essa memória, ela se constitui num tempo mais longo. A gente vai precisar fazer só uma pausa agora e a gente já retorna com a resposta da professora Marta.